Olá, você irá assistir a mais um episódio da série Suplementos de Geometria Analítica, SGA. Neste episódio, nós vamos ver o que são as superfícies cilíndricas que têm as geratrizes paralelas aos eixos coordenados. Bem, eu sou o professor Carlos Opelato e você seja bem-vindo ao meu canal. Então, vamos iniciar. Bem, no cálculo diferencial integral, que eu chamo aqui de CDI, nós trabalhamos com tipos de superfícies cilíndricas de notável relevância que são representadas por uma equação de duas variáveis no espaço tridimensional, onde as geratrizes dessas superfícies cilíndricas elas são paralelas ao eixo coordenado que não está presente na equação. Equações de uma superfície cilíndrica com geratrizes paralelas aos eixos coordenados. Então nós vamos ver três casos. Então o primeiro caso é o seguinte: geratrizes paralelas ao eixo Z. Então a equação da superfície cilíndrica ela é dessa forma aqui, ó, f de xy igual a zero. E o vetor diretor das geratrizes tem a direção do vetor V, que é igual a n que multiplica o vetor K, o vetor da base canônica, está lá no eixo Z. Isto é, o vetor V é igual a n que multiplica 0, 0, 1, que é igual a 0, 0, e. Então essas são as coordenadas do vetor diretor das geratrizes. Então, observações. A equação f de xy igual a zero, ela pode ser interpretada de duas maneiras se considerarmos. Primeira, o R2, ela representará uma curva no plano XY. Segunda, o R3, ela representará uma superfície cilíndrica cujas geratrizes são paralelas ao eixo Z. E a diretriz é a curva de equação D, dois pontos, abre chaves, Z igual a zero e f de xy igual a zero. Então vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. A equação x ao quadrado dividido por 4 mais y ao quadrado dividido por 9 menos 1 igual a zero representa no R2 uma elipse no plano XY com A igual a 3, semi-eixo maior, e o semi-eixo menor, que é o B, ele vale 2. E uma superfície cilíndrica elíptica no R3, com geratrizes paralelas ao eixo Z. E a equação da diretriz é D, dois pontos, abre chaves, x ao quadrado dividido por 4, mais y ao quadrado dividido por 9, menos 1 igual a 0 e z igual a 0. Exemplo 2, a equação y ao quadrado menos 4x igual a 0, ela representa no R2 uma parábola no plano XY e uma superfície cilíndrica parabólica no R3, cujas geratrizes são paralelas ao eixo Z. E sua equação e sua diretriz tem equação D, dois pontos, abre chaves, y quadrado menos 4x igual a 0 e z igual a 0. Vejamos agora a representação gráfica desses dois exemplos lá no software GeoGebra. Bem, eu estou aqui no meu computador, no software GeoGebra, e aqui na janela GeoGebra eu já criei os objetos que nós vamos construir aqui para o exemplo 1. Então tem a equação aqui do cilindro elíptico, superfície cilindro elíptico, é como cilindro elíptico, aqui no GeoGebra também chama de cilindro. A equação é x ao quadrado dividido por 4, mais y ao quadrado dividido por 9, menos 1 igual a 0. E também a equação do plano xy, que é z igual a 0. Bem, então vamos visualizar aqui esse cilindro elíptico. Está aqui, ó. Aqui está o cilindro elíptico. Ok? Observe o eixo z aqui em azul. Então as geratrizes são paralelas ao eixo Z. Ok? Vou mandar ele mostrar aqui, visualizar para nós na direção do plano. O plano que é esse daqui, plano XZ. Tá o X, o Z está aqui, ó, paralelo ao eixo Z, a geratriz desse cilindro. Ok? Então agora vamos ver a diretriz dele. Então vou marcar o plano aqui. Eu vou fazer a interseção do plano com o cilindro. Então, vem aqui nessa ferramenta, interseção de superfície, seleciono ela, clico no cilindro, clico no plano, vou ocultar o cilindro e observe aqui no plano XY, ele destacou aqui uma curva, que é uma elipse. Então, vou mandar ele visualizar no plano XY.
tá a elipse aqui. Observe que, ó, ela intercepta o eixo x no ponto 2 e menos 2 e o eixo y no ponto menos 3 e 3. Então aqui no eixo y, do 0 a 3 é a medida do A, semi-eixo maior, e do 0 a 2 é a medida do B, semi-eixo menor. Ok? Agora, tá aqui assim, deixa eu voltar novamente aqui, ó. Então essa daqui em azul é a diretriz, aqui está a equação dela, é uma elipse, por isso que o cilindro chama cilindro elíptico. E agora eu vou mostrar aqui o cilindro elíptico, ó. Observe que não aparece, eu estou no R2, ó. Agora se eu mexer aqui e passar para o R3, eu visualizar o eixo Z, eu tenho aqui o cilindro elíptico, ok? Bem, aqui no exemplo 2, eu tenho essa equação, ó, y² menos 4x igual a 0, que é a equação de uma parábola no plano XY. Porém, no R3 ele vai ser um cilindro parabólico, uma superfície cilíndrica parabólica. Vamos ver ela aqui, ó. Tá aqui também ela, ó. Tá aqui a superfície parabólica, ó. No mesmo plano, plano XY, Z igual a 0. Tá ali. Como é que eu encontro a equação da diretriz? A equação ele vai dar em outra notação, mas aqui eu quero ver a diretriz. Eu vou clicar aqui na interseção, clico aqui no cilindro parabólico e no plano. Vou ocultar para o cilindro parabólico, que estou colocando aqui como uma parábola, tá a equação dela, e está aqui no plano Z igual a 0. Eu vou clicar aqui que ele está mostrando essa transparência aqui, ó. Tá aqui, opa, deixa eu clicar aqui na ferramenta mover, agora está ali, ó, no plano XY. Vou mostrar aqui, ó, vou vir aqui, ó, plano XY. Tá vendo aqui a parábola? Tá aqui, ó, côncava para a direita, eixo X está aqui, a setinha vermelha aqui é o eixo X, positivo, e aqui para cima, aqui positivo é o eixo Y. Tá lá, ó, o Y ali, ó, setinha dele, certo? No plano, na direção do plano. Opa, deixa eu voltar novamente para ficar positivo para cima, plano XY. Deixa eu mostrar também a outra superfície lá, a nossa parábola, tá aqui, ó, elipse dessa. Aqui, ó, deixa eu tirar essa transparência para ficar só a elipse aqui, tá vendo? Beleza, então agora vamos retornar para o quadro para dar continuidade. Segundo caso, geratrizes paralelas ao eixo Y. A equação da superfície cilíndrica é dessa forma, f de xz igual a 0. E o vetor diretor das geratrizes tem a direção do vetor v, que é igual a n, que multiplica o vetor j, também o vetor da base canônica, que está lá no eixo y. Isto é, o vetor v igual a n, que multiplica, aqui está o vetor j, ó, 0, 1 e 0. Então, as coordenadas do vetor v serão 0, n e 0. Observações também? A equação f de xz, essa equação igual a 0, ela pode ser interpretada de duas maneiras, se considerarmos a primeira maneira, o R2, ela representará uma curva no plano XZ. O R3, ela representará uma superfície cilíndrica cujas geratrizes são paralelas ao eixo Y. E a diretriz é a curva de equação D, dois pontos, também abre chaves, Y igual a 0 e f de xz igual a 0. Então vejamos alguns exemplos também. Exemplo 3. A equação x ao quadrado dividido por 25 menos e ao quadrado dividido por 16 menos 1 igual a 0 representa no R2 uma hipérbole no plano XZ, com a medida do semi-eixo real, que é o A, igual a 5, e a medida do semi-eixo imaginário, que é o B, igual a 4. E ela representa uma superfície cilíndrica hiperbólica no R3, com geratrizes paralelas ao eixo Y. E a equação da diretriz é D, dois pontos, abre chaves, x ao quadrado dividido por 25, menos i ao quadrado dividido por 16, menos 1 igual a 0 e o y igual a 0. Okay? Exemplo 4, a equação x ao quadrado mais 12z igual a 0, ela representa no R2 uma parábola no plano XZ e uma superfície cilíndrica parabólica no R3, cujas geratrizes são paralelas ao eixo Y. E sua diretriz tem a equação D, dois pontos, abre chaves, x ao quadrado mais 12z igual a 0 e y igual a 0, que é o eixo que ela é paralela. Agora vamos lá para o meu computador no software GeoGebra e representar graficamente esses dois exemplos.
Bem, estou novamente aqui no GeoGebra. Então agora vamos para o exemplo 3. Então a equação é x² dividido por 25 menos y² dividido por 16 menos 1 igual a zero, que representa uma superfície cilíndrica hiperbólica no plano XZ. Aliás, isso não vai representar, no plano XZ ela representa uma hipérbole. E aqui ele está chamando como cilindro hiperbólico. Deixa eu clicar aqui e mostrar ele aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu girar aqui os eixos. Ó. Ele está no plano, está paralelo ao plano y igual a zero. Está aqui, cadê o y igual a zero? Aqui, ó, o eixo y, esse verdinho aqui, ó. Tá, deixa eu colocar assim o verdinho ali para cima. Eu vou colocar aqui, ó, no plano XY. Deixa eu mandar ele mostrar aqui na direção do plano XY. Ficou bem? Aqui, ó, XY. Então tá paralelo aqui, ó. Ok? Agora eu vou voltar aqui a visualização padrão dele. Tá aqui, ó, são essa superfície cilíndrica hiperbólica aqui, ó. Deixa eu mexer um pouquinho aqui, ó. Ah, isso fica melhor para nós visualizarmos aí, ó. Deixa meio inclinadinho, deixa eu colocar o positivo para cima aí do y. Ali a setinha do y, essa verdinha ali é positivo aqui, ó. A parte da setinha, ok? Deixa assim um pouquinho assim, ficou muito ruim para nós vermos, né? Beleza, mas isso, ficou melhor aqui, ó. Agora eu vou marcar aqui o plano y igual a zero, tá lá, ó. No plano y igual a zero ele vai ter que dar a nossa hipérbole. Então eu vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta para ver a intersecção do cilindro hiperbólico com o plano y igual a zero. Tá lá, deixa eu ocultar o cilindro, a superfície cilíndrica, que é o cilindro hiperbólico, e o plano. Ele mostrou aqui para nós, aqui a hipérbole. No plano XZ, deixa eu mostrar aqui o plano XZ. Tá aqui, ó. Aí, ó, a hipérbole aqui no plano XZ. Se eu mostrar o cilindro, não vai aparecer, porque ele está bem em cima aqui assim, quer ver? Então, inclinadinha lá, ele. Beleza? Bem, aqui está a equação dessa cônica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está usando funções hiperbólicas. Então é um hipérbole, cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Está aqui, ó. Certo? Essa aqui é a diretriz nossa. Diretriz da superfície cilíndrica hiperbólica. Tá? Aqui é uma hipérbole. Então agora vamos para o quarto exemplo. Então deixa eu botar aqui. Eu já tenho construído aqui, ó. É uma superfície parabólica, um cilindro parabólico, da equação x² menos 12z igual a zero. Deixa eu ocultar aqui essa, não está querendo ocultar essa cônica, deixa eu mostrar novamente, que essa agora desapareceu ali, na hora que ele buga aqui o GeoGebra. Então tá lá, ó. Deixa eu mostrar o plano, ó. Tá aqui no plano, aqui está o plano, deixa eu mostrar aqui o plano x, ó. Clicar aqui, ó, plano x. Quando eu fizer isso, vai desaparecer, porque eu vou ter o que nesse plano? Eu vou ter a intersecção do plano XZ com a superfície parabólica, vai nos dar uma parábola. Vamos fazer aqui, ó, clicar aqui, e aqui está lá a parábola. Vou ocultar o plano, aí agora vocês podem ver que se eu movimentar aqui, vai aparecer a superfície parabólica, que está aqui em cima da parábola, quer ver, ó? Olha lá ela, viu? Legal, né? Bem, agora vamos para o quadro lá e dar continuidade. Terceiro caso, geratrizes paralelas ao eixo X. A equação da superfície cilíndrica é desse tipo, f de yz igual a zero, e o vetor diretor das geratrizes tem a direção do vetor v igual a n, que multiplica o vetor i da base canônica. Esse vetor i está lá no eixo X. Isto é, o vetor v igual a n, que multiplica, aqui está o vetor i, 1, 0 e 0. Então, o vetor v vai ter coordenadas n, 0 e 0. Observações: a equação f de yz igual a zero, ela pode ser interpretada também de duas maneiras, se considerarmos. Na primeira maneira, o R2. Então, o que é que ela vai representar? Uma curva no plano YZ. Segunda maneira, o R3, ela representará uma superfície cilíndrica cujas geratrizes são paralelas ao eixo X. E a diretriz é a curva da equação D, dois pontos, abre chaves, x igual a zero e f de yz igual a zero. Então vamos ver também alguns exemplos. Exemplo 5. A equação
y² mais e² menos 36 igual a zero, representa no R2 uma circunferência no plano YZ, com raio R igual a 6. E uma superfície cilíndrica circular no R3, com geratrizes paralelas ao eixo X. E a equação da diretriz é D, y² mais e² menos 36 igual a zero, e x igual a zero. Cadê o eixo aqui que ela é paralela? Exemplo 6, a equação z² menos 16y igual a zero representa no R2 uma parábola no plano YZ. Tem o y e o z aqui na equação. E uma superfície cilíndrica parabólica no R3, cujas geratrizes são paralelas ao eixo X. E sua diretriz tem a equação D, z² menos 16y igual a zero e x igual a zero. E agora vamos lá para o meu computador no software GeoGebra e representar graficamente esses dois exemplos. Depois eu retorno aqui para encerrar este episódio. Bem, novamente aqui no software GeoGebra, aqui na janela do GeoGebra eu já construí as equações dos nossos objetos. Então, o primeiro é y² mais e² menos 36 igual a zero. Aqui esse objeto aqui ele é um cilindro, uma superfície cilíndrica circular. Está aqui, ó, paralela ao eixo, as diretrizes são paralelas ao eixo X. Cadê o eixo X? Está em vermelho aqui, ó. Está lá dentro do X, ó. Se nós olharmos aqui, ó, é um cilindro. Tá, coloquei o X aqui, então é paralelo a ele, fica mais fácil visualizar, não é isso? E eu também tenho aqui a equação da diretriz. Aliás, eu vou mostrar a diretriz, eu vou mostrar o plano YZ, equação x igual a zero, está aqui, ó, esse daqui. E agora eu vou fazer a intersecção do plano x igual a zero com o cilindro. Vamos ver o que é que nós vamos ter. Eu vou ocultar aqui o plano, vou ocultar o cilindro, e aqui eu tenho a cônica que é um círculo, é a nossa circunferência, né? Está ali, ó. É só essa parte aqui, ó. Clicar aqui nela e vou mandar mostrar aqui, ó. A equação aqui também está usando aqui funções trigonométricas aqui, as coordenadas, a notação vetorial aqui, isso daqui, tá? E a equação dessa circunferência no plano YZ é essa equação, y² mais e² menos 36, o raio é 6, ó, tá vendo aqui o raio? 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, ó. Tá vendo? Estou no plano YZ, o Y verde e o Z é o azul. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Plano YZ, ó. Agora ficou bem clarinha, bem visível, ó. Plano YZ, que é a nossa circunferência. Quando eu mostro ele aqui no R3, o que eu vou ter? Vou visualizar ele no R3. Então eu vou mexer aqui, ó. Eu tenho uma superfície cilíndrica circular, tem um cilindro. Agora vamos para o sexto. Deixa eu ocultar aqui. Ocultar esse daqui. A sexta equação é z² menos 16y igual a zero. Está aqui. É outra superfície cilíndrica parabólica, com um cilindro parabólico. Vou mostrar aqui também, ó, o plano x igual a zero, plano YZ. Vou mandar fazer a interseção para ver a nossa diretriz. Está lá que vai ser uma parábola. Vou ocultar aqui. Está a equação dela aqui também, ó, que é uma parábola. Vou mandar mostrar aqui na direção do plano YZ para nós vermos a parábola. Está aqui, ó, YZ, a parábola aqui. Se eu mostrar a superfície cilíndrica aqui, não vai aparecer, porque eu estou no plano. Quando eu mexo um pouquinho, passo para o R3, está ali a superfície cilíndrica aqui. Ok? Superfície cilíndrica parabólica. Bem, agora eu vou retornar para o quadro para encerrar esse episódio. Bem, acabamos de ver lá no software GeoGebra a representação gráfica desses exemplo 5 e do exemplo 6. E assim eu encerro mais um episódio da nossa série SGA. E você que ainda não está inscrito no meu canal, clique aqui nesse botão à sua direita, faça inscrição. Aqui em cima à direita também no cards, no cantinho lá, você vai clicar naquele botãozinho e vai te levar lá para uma playlist de cálculo. Vai lá e assista. Aqui do lado esquerdo, na parte de cima, você tem o último episódio da nossa série e na parte de baixo você tem a playlist completa. Então, nos vemos no próximo episódio que já será amanhã, se Deus quiser. Um abraço do professor Carlos Sopelato.